Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento, chamado então Domingo da Alegria, como já nos evoca a segunda leitura de hoje da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Alegrai-vos sempre e rezai sem cessar. É aquilo que é o convite de uma alegria, essa que não é simplesmente uma alegria passageira, mas é uma alegria que vem do Espírito Santo em nós, porque é a alegria de quem quer se encontrar todos os dias e verdadeiramente com Jesus Cristo. Então, esta alegria que nos move a correr ao encontro do Senhor, a ir até o presépio, ir até Belém e poder se encontrar com o menino Deus que quer habitar em nossos corações. Então, este tempo, além da esperança, da vigilância, também deve nos trazer este senso, esta alegria, para que nós possamos verdadeiramente sentir a presença de Deus em nós. E a palavra de hoje, já no Evangelho de João, vai mostrando para nós, nós estamos tendo contato com a figura de João Batista, e agora essa figura ela vai desaparecendo, entre aspas, dando lugar àquele que virá, o Messias. Então, vocês percebem que na palavra de hoje, João está lá fazendo o seu trabalho, pregando o batismo de conversão, batizando através da sua vida ali, do batismo, e o templo, as autoridades do templo mandam levitas e sacerdotes perguntar: quem é esse homem? O que ele está fazendo? Então, a primeira coisa que ele já fala é dizer: eu não sou o Messias. Aí vai perguntar: mas é Elias? É um profeta? Ele: não sou. Então eu sou um testemunha da luz, eu sou uma voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Então ele sabe o lugar dele, ele sabe qual é a missão dele. Ele poderia muito bem, pela fama que ele tinha, pelo grupo que já tinha ali em volta dele, fazer o grupo dele, fazer a comunidade dele. Mas ele não. Ele estava ali para anunciar que o Messias viria. Então, o que João Batista está mostrando para nós? João Batista está mostrando para nós que nós também, quando nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos como servos. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que está querendo servir a Deus e que ela sobressai mais do que a presença de Jesus. Em que você não vê a presença de Jesus, mas vê a presença dela. Então, tomar cuidado que às vezes todos nós aqui somos servidores, todos nós servimos ao Senhor. Agora, a nossa vida ela tem que ser um testemunho de quem é Jesus. Ela tem que ser um testemunho da luz. Nós temos que ser uma voz. Porque a voz, ela vai dar lugar à palavra. A palavra é Jesus, a palavra não é João Batista, ele é uma voz. E a voz vai ceder lugar para que a palavra apareça. O testemunho da luz vai ceder lugar para que a luz apareça. Então, se você está servindo a Deus, você está ali ajudando na sua igreja, você está pregando, está fazendo alguma coisa, e não é Deus que está sendo manifestado na sua vida, mas você é o momento de você tomar consciência do seu lugar. Nós todos precisamos tomar consciência do nosso lugar. Nós somos aqui servidores. É fazer um processo de kenosis. O que é o processo de kenosis? Dessa palavra grega que diz: é eu diminuir para que ele cresça. É eu diminuir para que o Cristo cresça. Então nós estamos aqui para ser testemunhas dele. Para ser testemunhas de quem? Então, ou seja, é muito importante nós sabermos o nosso lugar, a nossa missão, onde nós vamos nos colocando na vida. E como que isso se reflete na minha vida, né? Então, primeiro eu vou dar um exemplo muito claro, muito cotidiano, às vezes, nosso. Então, agora nós estamos chegando próximo do fim do ano, a família vai se reunir para celebrar o Natal, né? E a família, cada um tem que fazer uma coisinha. Então, você vai vir para a missa, depois da missa, vai para casa. E aí, você chegando em casa, você vai lá para a cozinha, você vai fazer um arroz, né? Porque está precisando fazer um arroz, que arroz a gente faz na hora. E o outro vai lá para a churrasqueira, que quer fazer um churrasco. Aí, enquanto você está lá fazendo arroz, ou está fazendo churrasco, chega um fulano da sua família, olha a panela e fala o seguinte: o meu arroz eu faço assim, ó, eu ponho o alho aqui, tal, eu ponho o óleo assim. O meu arroz eu gosto de colocar tal coisa. O outro lá no churrasco está falando no seu ouvido: não, esse sal não é bom não. O sal que eu uso lá em casa de parrilha é muito melhor que o seu. Se eu soubesse, eu tinha trazido o sal. E aí, no fim das contas, essa pessoa está ali falando no seu ouvido como que se faz um arroz. E você fazendo arroz, ou como que faz um churrasco, e você está lá fazendo churrasco. No fim das contas, ela fala o seguinte: quer que eu faça para você? Isso não acontece nas nossas casas, né? Lá na China acontece, mas na nossa não. Quer que eu faça para você? Se acontecer na sua família, depois você me conta. Tá? Eu acho que não vai acontecer não. Mas o que isso significa?
Você sabe o que você está fazendo. O que o outro está querendo? Ele está querendo tomar o seu lugar. Então perceba que esse é um exemplo muito bobo, assim, do cotidiano da nossa vida, mas que mostra que aquela pessoa, ela não dá conta de ver que o outro está ali fazendo a sua missão. Ela é o tipo de pessoa que, se ela não for, a ceia de Natal não acontece. Que se ela não estiver lá no trabalho, a missão não vai acontecer. Porque se ela não for lá na igreja, não vai ter nada. É o tipo de pessoa que pensa assim, que quer dominar o mundo, que quer dominar todos os lugares e não sabe o seu lugar. Então, quando esse tipo de pessoa, ela faz isso, logo, claro que você manda essa pessoa sentar no lugar dela. Não, pode deixar que eu faço, não precisa ficar aqui. Porque você sabe o que você tem que fazer. Então, isso é saber o meu lugar. E esse exemplo se estende na vida. Como que ele se estende na vida? Se estende na minha vida de fé, quando eu sei o que eu tenho que fazer, o que o outro tem que fazer. Quando se estende na minha vida pessoal. Você imagina só, um filho querendo se intrometer na vida conjugal dos pais. Vocês não vão aceitar isso. Ou às vezes os seus pais já estão lá na casa dele, você está com a sua família, com seus filhos, e estão querendo dar pitaco dentro da sua casa, mesmo sendo seus pais. Essa coisa é o mais comum que acontece. Ah, mas é porque meu pai pode falar. Mas você tem sua família. Você não é criança mais. Você sabe o seu lugar, eles sabem os deles. Então vocês estão vendo que essas coisas vão só ampliando na nossa vida. Então é preciso que eu tenha consciência do meu lugar, tanto para servir a Deus, tanto na vida em sociedade, tanto na minha família. É preciso ter consciência do meu lugar. Ao momento em que eu não tenho consciência do meu lugar, eu extrapolo esse lugar. E se eu extrapolar esse lugar, ou seja, querer dominar tudo, eu começo a me tornar uma pessoa que vai além. Então, você imagina numa casa em que há um pai, uma mãe. O pai ou a mãe, eles sabem o seu lugar, eles não precisam falar. Agora, a partir do momento em que eu tenho que bater na mesa e dizer aqui quem manda sou eu, significa que você não tem autoridade nenhuma dentro da sua casa. Porque você perdeu o seu lugar, porque não soube ocupar o seu lugar. Então, veja bem, João Batista está desde o início dizendo, eu não sou o Messias. Então, eu sou um mero servidor. É esse lugar que eu tenho que ocupar. Esse lugar que tem que ser o meu lugar. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai entendendo que quem vai deitar na manjedoura não sou eu, é Cristo. É o Cristo que vai deitar na manjedoura. Então, é saber que nós estamos aqui para servir. E aí, quando João Batista fala para nós dessa profecia de Isaías, de aplainar o caminho, o Papa Francisco fala uma coisa muito interessante para nós. Que esse aplainar o caminho significa aplainar a nossa vida, tirar da nossa vida aquilo que a gente tem como orgulho, soberba e prepotência. Porque em quem tem orgulho, soberba e prepotência, Deus não entra, Deus não habita. E todos nós temos um pouquinho. Não adianta dizer que a gente não tem, porque nós somos pecadores, a gente tem sim. Todo mundo tem um pouco de orgulho, de soberba e prepotência. Seja no mínimo que for. Então, a gente tem que afastar isso da nossa vida, tirar isso da nossa vida, aplainar isso da nossa vida, para que Deus possa entrar, Deus possa fazer morada, mas sabendo o meu lugar, sabendo a minha missão, sabendo o que eu preciso fazer e tirando isso da minha vida. Então, você tem que sair daqui hoje isso. O meu lugar é esse, na minha casa, na minha família, o meu serviço a Deus é esse, e eu quero tirar isso de mim, porque eu sei que eu tenho um pouco, eu sei que às vezes eu estou dominando demais. Eu sei que às vezes eu penso que nada vai funcionar se eu não estiver lá. Às vezes eu penso que só eu sei fazer melhor o serviço a Deus, os outros não. Então a gente colocando isso na nossa cabeça, é preciso que a gente tire isso. A gente vai aplainando de fato o caminho para celebrar o Natal. Você vê que o processo de Kênesis, ele é tão bonito que o próprio Deus fez o processo. Você vê, Deus, em todo o seu poder, se tornou uma criança frágil no presépio. Deus diminuiu. Deus fez esse processo. E se a gente não conseguir fazer o mesmo, nós não vamos alcançar a graça da salvação. Então, é preciso que o coração nosso esteja livre de orgulho, soberba e prepotência para que Deus possa agir. Nós vivemos hoje muito no mundo da imagem, do mostrar. E as pessoas querem mostrar, seja nas redes sociais, seja com aquilo que elas têm ou vestem, quer mostrar que ela é alguma coisa. Uma pessoa não precisa mostrar o que ela tem ou o que ela é, ela basta ser. Se você precisa mostrar, a gente sabe que por trás da sua vida é muito triste, é muito amarga. Porque é isso que acontece. A gente não precisa mostrar, precisamos ser. Só isso. Ser e saber o meu lugar.
Então, se você está precisando encontrar o seu lugar, porque às vezes você está abarrotado de tantas coisas e anda tão cansado, é porque às vezes a gente precisa ceder e saber, não, isso não me pertence, eu não preciso fazer isso. Um outro consegue. Ah, eu estou dominando demais. Então, eu posso largar, eu posso ter confiança naqueles que estão ali. É o simples exemplo do arroz e do churrasco. A pessoa chegou, o que ela tem que fazer? A outra lá que está falando. Posso ajudar? Isso é totalmente diferente do que você ficar falando como que faz. No máximo que você vai fazer é pedir a pessoa para lavar a louça, porque ninguém gosta de lavar a louça. Fica, lava a louça ali para mim, por favor. Aí pronto. A gente fica todo mundo feliz. Um está fazendo, o outro está lavando a louça. Então, é saber o lugar. Não deixou de ajudar, mas ajudou, primeiro pergunta, posso ajudar? Tá vendo? É tão simples. E isso vai se aplicar em outros ambientes da sua vida, não só na noite de Natal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que neste dia de hoje essa palavra possa inspirar a gente a buscar o nosso lugar, a tirar da nossa vida todo orgulho, toda soberba, toda prepotência, para que Deus possa habitar em cada um de nós. E lembre-se sempre, quando a gente está feliz na nossa missão de servir a Jesus Cristo, nada nos abala. Quando nós estamos felizes na família que nós estamos, porque nós sabemos que ali é o nosso lugar, nada nos abala. Então tenha certeza disso. Aponte sempre para aquele que é a luz, aquele que é a palavra, e sirva de todo o coração, diminuindo-se sempre para que ele cresça. Saiba o seu lugar, não domine, não se canse por causa disso. Saiba o seu lugar, exerça bem a sua missão nesta vida, que o resto Deus vai nos ajudando. Então peçamos a Deus neste dia esta graça, que o Senhor nos ilumine e que nós, sendo voz e testemunha daquele que vem, possamos celebrar com fé a presença do Deus menino em nossas vidas, que nos ensina que o caminho da santidade é o caminho da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.